Você já imaginou sair da faculdade com 2 empresas e vender uma delas para um gigante do mercado? Henrico Gazola é fundador da ASF e da Nero. Fez isso aos 25 anos usando um segredo pouco explorado: tecnologia como alicerce estratégico. No episódio de hoje ele revela como transformar ideias em negócios que atraem até os maiores grupos do país. Aperte o play e descubra agora o caminho para construir soluções que resistem ao tempo. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala, turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, o Pode Sonhar Podcast, no canal do YouTube do Poder 360 e no seu streaming de áudio preferido. Lembrando também, turma, que a gente publica conteúdos diariamente nas nossas redes sociais pelo @PodeSonharPDC. Para quem chegou aqui agora, muito prazer, meu nome é Miguel, eu sou empreendedor e host aqui do Pode Sonhar. E hoje, turma, estamos aqui com um convidado mais que especial, Henrico Gazola, que é co-founder da ASF e também da Nero. Henrico, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Miguelzão, imagina, cara, prazer todo meu aqui estar fazendo parte do Pode Sonhar. Eu acho muito legal esse trabalho que vocês fazem aqui. Pô, acho que vai ser uma conversa bem bacana, cara. Vai ser demais, cara. Muito animado. Eu e o Henrico já, além de convidado aqui do Pode Sonhar, nós somos parceiros de negócio, assim. A Nero já prestou bastante serviço pra gente. Então, aprendo muito com esse cara. Tenho certeza que vocês vão também, turma. E, recentemente, Henrico, você passou por uma jornada muito bacana, né? De, fazer o exit da sua primeira empresa, né? Então, vai ser muito bacana a gente trocar ideia e compartilhar os ensinamentos, pensando que a audiência é de jovens que estão começando sua trajetória. Acho que vai ser super bacana. Não, vambora, cara. Vamos falar disso aí. Galera, incentivar o empreendedorismo, que eu acho que é o mais importante hoje, que é o que o Brasil tá precisando, né? Exatamente, Henrique. Cara, antes da gente começar, eu gosto de dar um recado aqui, trazer uma provocação para a turma que está empreendendo, pessoal, porque a gente sabe que com a digitalização da economia, especialmente as empresas que trabalham com alto volume de clientes, é fundamental oferecer garantias de segurança e proteção para os seus clientes diante dos seus produtos. E é exatamente aí que a Cover Seguradora entra. Eles desenvolveram uma solução de seguros personalizados integrados à sua jornada empreendedora, para que você proteja o seu cliente e, ao mesmo tempo, rentabilize o seu negócio. Então, convido vocês a conhecerem o site deles, kovr.com.br. Os links vão estar aí na descrição também, para vocês descobrirem por conta própria o que é o poder da tecnologia aliada à expertise em seguros. Então, muito obrigado, pessoal. E, Henrico, para a gente dar o pontapé aqui no nosso episódio, cara, eu acho que vale muito a pena você contar sobre como que surgiu seu primeiro negócio, cara. Você sempre quis empreender, você criou a ASF, foi a partir de uma dor própria sua, como é que surgiu? Cara, isso é bem interessante, viu, Miguelzão? Que assim, quando a gente fala de empreender, tem aquele clichê básico, né? E o meu acho que começa com o clichê também. Que é, vem de uma família empreendedora, desde cedo queria fazer alguma coisa. E aí é onde acho que toda criança, no fundo ali, todo jovem tem um pouco dessa chama de querer ter o próprio negócio, começar a se mexer desde cedo. Mas aí eu acho que tem algumas coisas que diferenciam o caminho que eu tracei do que o caminho que a maioria acaba traçando, né? Tá. Então, falando de ASF, né? O ASF, resumidamente, ele era uma plataforma de cursos que treinava jovens que queriam entrar em vestibulares que tinham processos seletivos não convencionais. Então você, por exemplo, fez GV e depois fez Link, né? Exatamente. Ambos deles tinham processos seletivos não convencionais, no caso o GV de segunda fase, que era uma entrevista, né, ali de perfil, de match. Exato. E a Link, mais convencional, acho que impossível, que era aquele processo de case, entrevista, enfim. Tinha um monte de coisa. Um monte de coisa, né, cara? Enfim. Eu fiz INSPER, também tinha na época um debate, uma arguição oral. E, cara, começou aí, eu acho que eu... Eu lembro, cara, tentei INSPER, não passei, velho. É mesmo? Tinha aprovado. Se tivesse feito a SF na época... Se tivesse feito a SF, tá... Quem sabe, né, exato, cara? E eu acho que foi justamente o que me fez lembrar foi
dessa etapa de arguição oral, velho. Uhum. Andei mal nisso aí. Cara, não era fácil. Cara, não era fácil. E foi aí que tinha a oportunidade, né, no caso. Eu, quando comecei, assim, dando um passo atrás, né? Pô, minha vida toda eu achei que eu ia morar nos Estados Unidos. Então, acabei o ensino médio, tracei tudo para essa linha, né? E Estados Unidos tende a ter uma exigência ali da pessoa que está entrando na faculdade desejada lá fora, que olha muito para soft skill, olha muito para extracurricular, olha muito para trabalho voluntário que você fez, se você foi capitão de algum esporte que você praticou, algum time de esporte, se você toca algum instrumento musical, o que você fez fora ali da sala de aula, daquele clássico, né, papel ali e caneta dentro da sala. E aí eu sempre foquei muito nisso, então fugindo muito do cenário brasileiro, né, que é basicamente 17 anos ali de ensino fundamental 2 e médio para você prestar um Enem, que é uma prova mais geral impossível, e entrar numa faculdade. Então eu sempre foquei muito nessa parte de o extracurricular. E fui para fora, fiquei um tempo lá, acabei voltando, né? Cursei 1 ano e meio lá em Miami, na Flórida, e acabei retornando no Brasil. Nessa que eu retornei pro Brasil, eu vi que tinham algumas faculdades, por exemplo, o INSPER, por exemplo, a GV, a Link não existia ainda na época, eu tava começando, eu acho. Você é velho, né? Velho nada, eu tô com 25 anos, pô. Tá zoado. Você é jovem, tá jovem. Você tá com quantos anos, Miguel? 24, velho. Só a criança. Tamo aqui, cara, pelo amor de Deus. Boa. Pô, e na época era 2019, pré-pandemia. Prestei INSPER, eu fiz lá 3 meses de cursinho, né, de CPV, pra fazer, que é o clássico que todo mundo faz em São Paulo, quando quer entrar numa faculdade de ponta dessa. Eu fiz também, 3 meses de CPV. Fez CPV? Exato, um intensivo, né? Talvez a gente tenha feito o mesmo. Talvez, cara, talvez. Não, o CPV é o número 1 hoje, assim, eu acho que pra esse tipo de objetivo, que são faculdades particulares que têm aí o perfil mais de business, né? Então, CPV tem INSPER, GV, tem Link, tem Medicina no Einstein, por exemplo, todos esses, assim, que são um pouco mais exclusivos, assim, fugindo ali do tradicional. O CPV, acho que hoje ele é líder de mercado. Boa. E acabei fazendo CPV, pô, foi super bem, gostei bastante lá, mas na época não se treinava muito segunda fase, se treinava só a primeira fase. Então, o CPV tinha ali tudo certinho, os livros de primeira fase, tudo anotado ali, pô, os professores eram excelentes. Mas segunda fase não se treinava, porque era um debate, era uma questão oral. E aí a galera, tipo, eles falavam o que acontecia, é assim que acontece a segunda fase do INSPER, da GV, enfim. E é isso, tá aqui um materialzinho pra vocês, e é mais oratório ali, não tem muito que tá aprendendo, né? Aí na época eu prestei, fui super bem, se eu não me engano eu entrei no INSPER, cheguei 980 na segunda fase de 1000. Caramba. E, pô, entrei lá na primeiro ano de faculdade, você sabe... me amassou, cara. Como né, cara? Tipo, e aí a gente entra achando que sabe alguma coisa, né? E você vê que você não sabe nada quando você entra na faculdade, né, cara? E eu, pô, sempre fui muito ativo, sempre quis trabalhar desde cedo, começar alguma coisa, eu queria conseguir um estágio logo de cara quando eu entrei no INSPER. Só que aí o INSPER tem uma política que, pô, é meio... controversa, assim, né? De, por exemplo, você só pode estagiar, só pode trabalhar no último ano da faculdade. Ou seja, eu tinha que esperar mais 3 anos para começar a ter o mínimo de experiência profissional. Na Link eu já acho que é um pouco diferente, né? Eles incentivam empreendedores de cedo. Exato, incentiva mais. Mas na GV também tinha um pouco disso, de segurar mais o profissional. Mas eu não sabia que era no último ano. Agora mudou pro penúltimo. Estão adaptando. Em tese, cada escola eu acho que tem ali sua teoria, né? INSPER e GV são ótimas instituições. A tese do INSPER eu não quero que o meu aluno vá cru pro mercado, eu quero que ele tenha o mínimo de capacitação, até para não, às vezes, sujar o nome da instituição. Então, cada um com seus porém. Eu não concordava muito e foi uma coisa que não vou dizer que chegou a frustrar, mas logo de cara eu falei, beleza, estágio eu não vou conseguir, então vou ter que ir por algum lado não convencional. Boa. E foi aí que eu fiquei olhando. Quando a gente entra no INSPER, cara, a gente identifica um mercado que é gigantesco, né? Porque isso aí eu acho que é clássico de qualquer cara que vem para São Paulo, que quero empreender, olha pro meu microcosmos, né? O que tá ali na minha volta. Então o aluno INSPER clássico, ele acaba criando aquele... Nossa, esse é um clássico. Vou criar um app de troca de ingresso de festa. Nossa, quem não teve essa Cara, eu acho que todo mundo passou por essa fase. De falar, pô, não dá, eu fico ali no grupo do WhatsApp, vou criar um... Aí depois você começa a dar a legislação, você vê que ingresso não é algo que você pode trocar. E aí aquele negócio, se não tem ninguém fazendo, é que tem alguma coisa errada, né? Mas todo mundo passa por isso. Aí tem e-commerce de roupa e tal, tem quem gosta de tênis, faz e-commerce de tênis. Mas uma coisa que tem muito forte, aula particular. Então, o INSPER ali é uma fábrica de DPs, praticamente, das matérias básicas. Então,
cálculo 1, sistema de informações, que é a introdução à programação. Cara, tudo da DP pra caramba. E aí, nas vésperas ali das provas, sempre tinha um veterano esperto. É um mercado enorme. Nossa, tinha sempre um veterano esperto que falava assim, eu vou dar um aulão de 2 horas pra te ensinar tudo que você precisa saber de cálculo pra tirar uns 5 na prova. Caramba. E aí, pô, 2 horas, 3 horas o aulão, vou ficar ali. Quanto custa? R$100. Tá bom, vou pagar. 100 mango ali, né? Tipo, 3 horas. Quando eu entro na sala, eu olho, tem mais de 100 pessoas na sala. Nossa, mentira. R$100. 3 horinhas ali, ensinando derivado, o cara vai ganhar 10 pau aqui em 3 horas. Eu falei, pô, esse mercado é bom, cara. E aí eu comecei a pensar, né? Pô, caramba, será que tem algum jeito de a gente ganhar com isso? Tipo, dar uma aula particular aqui, dar uma aula particular ali. E eu comecei a ver e falei, pô, só tem um problema, cara. Eu acho que eu não sou bom em nada aqui dessas matérias que tem que ensinar. Cálculo, eu tô assistindo a aula. Você era um aluno. Eu falei, caramba, pô, e aí, eu vou dar aula do quê, cara? Então eu sempre tive muito essa cabeça de, caramba, tipo, educação, dar aula, eu acho que é um mercado que mexe, né, cara? Porque, pô, eu tô ali ajudando o cara a chegar num objetivo de curto prazo dele. Propósito massa. Que, pô, ele tem ali o objetivo do... O aluno em semana de prova não pensa em mais nada na vida dele. Não, é a prova. O objetivo da vida dele é a prova. Existe a vida pós-prova e pré-prova. Então, pô, qualquer coisa que não era só, não, isso eu vou ver depois que eu fizer minha prova. Então, eu sempre tive muito essa cabeça, cara. E aí, pô, não pensei em nada, né? Na época, eu falei, pô, paciência. E começou minhas férias escolares, né? Férias do INSPER tem 2 meses e meio a 3 meses de férias. É coisa pra cacete. É quase um ano sabático. Cara, é coisa pra cacete. E aí eu fiquei pensando, pô, não vou ficar fazendo nada, cara. E aí, pô, logo no comecinho das férias, eu pensando o que eu ia fazer, tentando um estágio clandestino, que a gente chama, que é não assina, eu trabalho de graça, só quero experiência, sabe? Tipo, isso. Empresa do pai de alguém. Sei. Não tava dando certo, até que na época, cara, me chamou um amigo meu que fez CPV comigo e virou e falou, pô, Henrico, vou prestar de novo aqui, né? Não passei com você na época. E você foi super bem na segunda fase, né, cara? Será que tu não consegue me dar umas dicas aqui, o que tu fez na época e tal? Tipo, qual foi a linha que você chegou? Eu falei, não, faço sim. O cara ligou pra mim, fizemos ali na época não existia nem call. Era coisa, foi presencial ali mesmo, sim. Troquei com o cara e tal. Ele, pô, legal, pô, muito bom e tal, bacana. Pô, valeu, falou, beleza. Dia seguinte ele me liga. Viu, Henrico, fui tentar explicar aqui pra um amigo meu essas coisas que você falou pra mim. Pô, cara, ficou uma merda. O cara não entendeu nada. Então, você não pode falar a mesma coisa que você falou pra mim pra ele? Eu falei, pô, cara, sou teu amigo. Fiquei 1h30 contigo te explicando porque te conheço e tal. Agora, pô, vou explicar pra um cara que eu nem conheço. Ele, não, mas cobra um valor simbólico, dá uma aula particular. Aí que deu o estalo. Eu falei, opa, acho que aí tem jogo, cara. Boa. E aí, resumidamente, cara, pegamos ali, tipo, na época era uma semaninha ali entre o resultado da primeira fase até a segunda fase, né, que é quando divulgam, às vezes você tem 10 dias. Os 10 dias peguei uns 10 alunos ali, consegui tirar um dinheirinho na época, assim, acho que coisa de 2, 3 mil reais, assim. E falei, pô, bacana, tipo, sim. Fiquei feliz com o resultado. Semestre que vem eu volto mais forte, né? Aí, beleza. No outro semestre, fui voltar, dos 10 alunos eu tinha 60. Caramba, e aí eu virei e começou o primeiro estalo. Pô, como que cresceu tanto cara, assim? Indicação muito? Não existia, né, se preparar para a segunda fase. Boa. Até então ninguém se preparava. E aí algumas pessoas começaram a se preparar. Entendi. E aí essas pessoas começaram a se preparar, a gente começou a fazer uma propaganda em cima. Boa, vocês fizeram. Na época tipo tinha... um depoimento em vídeo, assim. Cara, a gente pegou todo mundo e falou, não, meu deu diferencial. Realmente, os alunos tinham um baita diferencial, né? Porque antes era algo... A régua tava aqui embaixo, porque ninguém se preparava. E, pô, entrou um público ótimo, que todo mundo tirou 900 e pouco mais. E aí, cara, com o passar do tempo, a gente, pô, vamos trabalhar melhor, criamos uma marca, criamos um Instagram. Na época, a gente divulgava no Facebook ainda, hoje nem se usa mais Facebook. Tinha Share Your Vestibular no Facebook, era dicas de vestibular. A gente divulgava lá, preparação de segunda fase pro INSPER e tal, sei lá o quê. E, cara, foi indo, indica aqui, pega ali, grupo aqui, começou a pandemia, né? E aí, pandemia, eu acho que acabou unindo as pessoas no digital. Verdade. Então, assim, antes eu tinha que concorrer. Não concorria porque eles não chegavam a dar essas aulas, né, de segunda fase. Mas era eu batendo de frente com, por exemplo, CPV na época que era um cursinho grande, tinha uns outros 2 lá que também eram bem grandes, e, pô, tinham infra, tinham tudo. E, cara, era eu, né, tipo, não tinha nem... E aí, quando começou o digital, Miguel, eu acho que era um negócio de, pô, tá todo mundo na mesma página, todo mundo tá nessa telinha. Boa. E aí é o conteúdo. Quem entrega o melhor conteúdo. Então, eu acho que foi muito nessa linha, né, cara? Oh, que massa, cara. Aí foi crescendo assim, a cada semestre você foi, cara, sofisticando. O ponto de inflexão foi o segundo semestre, tá? Que foi o final do meu primeiro ano de faculdade.
a gente eu tive 60 alunos. Desses 60 alunos, cara, eu lembro que eu tava dando 14, 15 horas de aula por dia. E eu falei, cara, meu tempo é limitado, não tem como eu fazer isso. E aí começa aquele estalo, né? Pô, eu preciso contratar pessoas para eu poder escalar o meu negócio. Perfeito. E aí foi isso, eu abri o SF, eu tinha 19 anos, estava no primeiro ano da faculdade, e em menos de 12 meses a gente já tava faturando mais de 1 milhão, cara. Caramba, que então massa, foi algo velho. bem relâmpago, assim. Muito sabe? legal. E algo que e isso é um pouco fora dos livros, né, de empreendedorismo, né, que tem muito 100%. o sentido de, pô, você tem que vender algo que é uma dor que alguém tem, né. Em tese, não existia preparação para a segunda fase, então ninguém sabia que tinha aquela dor. E com as preparações, meio que se criou um FOMO, né, de, pô, tem gente que tá se preparando e eu não tô me preparando. E aí os outros cursinhos viram aquilo e falaram, não, eu também vou começar a dar preparação. Então começou um mercado do zero baseado nessas aulas, dessas preparações, sabe? Entendi, que aí o mercado viu, não, realmente é uma Você dor não que acha que existe, era uma cara. dor, tipo, que era uma dor que existia? Você acha que não? A dor não existia? Eu acho que a dor existia, mas o cliente não sabia que ele precisava se preparar para aquilo. É verdade. Entendeu? Então é algo um pouco fora do tradicional, sabe? É fora mesmo. De, pô, ninguém se virasse, você se prepara para a segunda fase? Não prepara para a segunda fase. E não era acho que preciso. normal ter essa dor. Mas depois que alguns começaram a se preparar e a régua saiu do 5 pro 7, a galera que tava no 5 falou, pá, eu preciso subir aqui, então eu preciso procurar uma preparação. Então foi um FOMO muito grande, sabe? De, pô, caramba, eu preciso treinar também. Boa, e aí nasceu o SF e o resto é história aí, cara. Oh, que massa, velho. Muito da hora. E sabe o que deve ser da hora também? Cara, foi um negócio que, como você começou isso, a metodologia em si foi muito partiu de você, né? Eu imagino. Ou não? Cara, tipo, do sentido de, cara, o que eu fiz pra dar certo? E aí você foi trocando também, co-construindo isso com os alunos que foram aprovados, né? Eu imagino no começo, principalmente. Mas você foi validando uma metodologia, cara. Exatamente, até, né? Cara. Isso deve ser desafiador no sentido de empreender com educação. Pra caramba, cara. Porque era assim, pô, eu era um jovem de 19 anos, não tinha preparação ali, não fiz pedagogia, não fiz nada assim nessa linha. Sabia me virar um pouquinho, então entendia, mas a minha metodologia foi o que deu certo pra mim. Eu fiz isso. E você tinha uma metodologia? Tinha uma metodologia, tinha um treinamento. Perfeito. E a metodologia era simplesmente ou assim... Ou depois que você racionalizou ela? Não, cara, você já desde o começo eu peguei e falei, o que funcionou pra mim? Eu fiz isso. Então, pra mim, boa. essa é a receita de bolo. Perfeito. Aí, depois que os alunos passaram, eu chamava, o que você falou? Falei isso. Pô, os que foram mal, falaram isso. Os que foram bem, falaram isso. Então, os que foram bem, a gente junta. E aí criou-se ali, foi adaptando a metodologia. Quanto maior a amostra, mais a gente podia refinar do que era ponto positivo, que o INSPER não disponibilizava a rúbrica, segunda fase. Não, né? Não, então era tipo... Hoje disponibiliza? Hoje já disponibiliza. Assim, hoje já disponibiliza. Tá tendo algumas mudanças no vestibular agora, eu tô um pouco por fora, mas até o ano passado já era avaliado já era avaliado por rúbrica, né? Legal. Mas mesmo assim, foi um tiro meio que no escuro e, cara, foi se adaptando e é engraçado de ver, porque quando os concorrentes começaram a fazer, cara, eu via muito concorrente com o meu material. E aí e aí tem amigo meu que falava, pô, você devia ficar muito bravo. Não, o cara ficava animadaço, tipo, pô, esse cara, esse player gigante, milhões de valor de mercado, ele tá usando o meu material pra, tipo, ensinar um negócio. Eu falei, pô, que legal, cara. Tipo, massa demais. E eu ficava muito feliz, foi uma validação muito grande pra mim, sabe? Muito, cara. Da metodologia. Sim, que vai além do negócio, né? Exatamente. Então, muito massa mesmo, Henrique. Eu até queria, velho, você contasse agora, chegando mais no momento presente da sua história, cara, você passou por um processo de exit, você contextualizar isso pra galera, contar o que aconteceu, também como se deu essa aproximação com o CPV, pô, assim, em que momento que você viu essa oportunidade, demorou, foi rápido, foi de repente, me pareceu que num primeiro momento do negócio, você não planejava vender, né, era um negócio mais de querer fazer algo, construir um negócio, do que falar, putz, vou ficar rico com isso. Então, eu acho que era um negócio, o SF, quando ele nasceu muito mais pro lado digital. Um infoproduto, talvez, porque é uma venda de curso, era online, não era gravado, era tudo ali pessoal, né? O valor que eu agregava ali para as pessoas era ter uma equipe qualificada que conseguia lhe dar uma mentoria individual ou para um grupo muito pequeno das skills que ele precisava e como ele adaptava as skills que ele tinha para o que o INSPER queria. Então, não adiantava eu gravar um vídeo e postar, por exemplo, no YouTube ou na Hotmart, falar, assiste esse vídeo. Sim. Oratória, você aprende treinando, você aprende ali adaptando. Então, e você precisar de alguém que, pô, não adianta eu virar pra você e falar, você tem que tomar cuidado da maneira que você fala assim, da maneira que você fala assado.
Cara, você não consegue, isso todo mundo, né? Então, eu não me considero o melhor comunicador do mundo, tenho vários, às vezes, pontos ali de aquelas coisas que todo mundo tem, então falar um A, falar um né, falar um aqui, aquilo. Como é que você melhora? Não adianta você ver um vídeo falando pra não falar, você precisa de alguém. Eu tinha um professor na época do INSPER no primeiro semestre, que ele, toda vez que alguém falava um né quando tava apresentando, ele pegava uma garrafa e batia na mesa, assim. Era o Vabo? Era o Vabo. Você teve aula com o Vabo também, né, cara? Sim, então, tipo, você precisa de alguém, cara, pra dar aquele toque em você. E era esse o diferencial do SF. Eu tinha ali um professor que ficava integral ali, olhando cada postura que o cara falava. Então, você tem que melhorar isso, tem que melhorar isso, aquilo. E treino. Então, era isso que você vendia ali, que era um ensino personalizado com qualidade. O geral, que era, por exemplo, o meu diferencial para os outros cursos, eu tinha 100 alunos. Os cursinhos tinham 1.000, 2.000. Então, era muito mais difícil, era muito custoso. Sim. Você pegar um professor e mandar um professor avaliar, fazer uma entrevista de 1 hora para 2.000 alunos. Cara, então, cara, a minha operação inteira eu montei já pensando nessa personalização e eu acho que foi onde foi o diferencial do SF que conseguiu ganhar ali tração no mercado e a qualidade, né, do produto. Mas já indo para a tua pergunta, né? Desse dia que a gente começou a recrutar pessoas para serem professores até o momento do exit, tem aqui uma janela de 3, 4 anos mais ou menos, que eu acho que dá para resumir o seguinte: a gente tentou contratar sempre capacitando as melhores pessoas e expandindo para os outros cursos. Então, alunos ou não? Curiosidade, hein? Todos alunos. Para você ensinar a segunda fase, você tem que ter sido aprovado no INSPER, tem que ter passado pelo processo. Não posso contratar. Cara, eu não poderia. Então. Cara, tinha um cursinho concorrente, o Miguelzão, nossa, que para dar debate, ele contratou o campeão brasileiro de debate para dar as aulas dele. E, pô, em tese, muito massa. Legal. Mas, cara, o INSPER não queria um debatedor, tipo, que é aquilo que a gente vê em corrida presidencial, que é um tentando lacrar o outro, era muito específico. Então, era um debate cooperativo, né? Eu brinco, o que a gente vê na TV, dos presidentes e tudo, eles estão jogando tênis. É um pegando ali a bolinha e tentando dar um corte no outro para quem marcar o ponto. O do INSPER era um frescobol, você tinha que jogar a bolinha na mão do outro para ele rebater para você e ficar uma dinâmica em grupo. Então, boa dica, hein? Dica grátis. Não adiantava, por exemplo, você pegar ali um cara que era especialista em debate e colocar ele pra... Queria lacrar, não ia dar certo. Você pode pegar o melhor debatedor do mundo, não sei, por exemplo, uma pessoa que eu acho que tem uma oratória muito boa para debates, tudo é o Donald Trump, por exemplo. Só que ele é totalmente agressivo no debate. Sim. Pô, o INSPER ia dar nota 0 para ele, ia ser desclassificado por falta de respeito ali. Teria uma assertividade, não uma agressividade. Então, era isso que a gente prezava ali para ensinar. Então, não adiantava você chegar e pegar 1.001 pessoas com várias skills diferentes no mercado, porque não é isso que ele quer. O INSPER tinha ali uma rúbrica específica, ele tinha um objetivo dele ali, e eu consegui desvendar na época o que era que ele queria, e aí a gente se adaptou em cima disso. Então, contratava muitos ex-alunos, pessoas que tiravam notas boas, pessoas que já passaram pelo processo. E aí fomos expandindo para a GV, expandindo para a Link, expandindo para o ICE, expandindo para o Intel, para o IBMEC. A gente fez aí, acho que a gente ficou com esses 7 principais aí, mais ou menos, 6, 7 preparações aí até o final do SF. Mas o INSPER e a GV eram os mais fortes, eram os principais, disparados aí, entre eles. Massa. E aí, cara, teve um ponto de inflexão, que foi em novembro de 2022, que lançou aquele tal ChatGPT. Tá? Perfeito. E aí, cara, eu tinha um amigo meu que trabalhava com machine learning, ele era pesquisador, ele estava trabalhando no BTG na época. E um pouquinho depois disso, acho que foi em março ali de 23, mais ou menos, ele virou para mim e falou: pô, você viu esse tal de GPT? Sabia que dá para você pegar a API da OpenAI e conectar aquilo em um bot específico? Eu falei: pô, que legal, será que dá para fazer isso para uma arguição oral, por exemplo? Eu dou a rúbrica, ele avalia, ou uma simulação de debate? Ele falou: dá. Eu falei: pô, que legal, cara. Esse meu amigo é o Valentim, você conhece também. Um abraço pro Valentim. Hoje meu atual sócio da Nero. Boa. E aí ele virou e falou: pô, dá pra fazer, cara. Vamos criar então um produtinho aqui pra estar aqui desenvolvendo no SF. E a gente falou: vamos. E a gente criou o Alan. Foi o primeiro AI de segunda fase do Brasil inteiro, assim, de preparação para vestibular. Como é que funcionava? Simulava... O Alan simulava exatamente a sua segunda fase. Então, antes, por exemplo, era custoso para mim e para o aluno, por exemplo, eu pagava, por exemplo, R$100 para um professor sentar com o aluno e fazer uma entrevista ali da GV, ou uma simulação da arguição oral do INSPER. O AI eu gastava, acho que assim, 10 centavos. Caramba. Então, pô, o que eu falava? Você tem que manter o contato ali do profissional, você tem que ter um professor ali te avaliando, você continua com essa dinâmica, só que além disso, se você quiser treinar em casa, pode fazer infinitas simulações. Era um extra. Quando você quiser. E, pô, os alunos adoravam. Sim, que aluno que fazia de madrugada ali, ficava testando e tal. Sim. Então, pô, foi um baita diferencial. Aí
passou na frente de todos os concorrentes de novo, né? Eu acho que a gente sempre teve um cenário muito, a gente cria, os concorrentes chegam perto, se igualam, velho, na verdade. isso é diferente até hoje, velho. Pois é, cara. Eu acho. Por exemplo, você tá no mercado, você pode falar melhor que eu, mas, putz, quantas escolas será que tem um agente, sei lá, como esse, assim, pra você treinar, né? Você treinar uma disciplina ou uma prática, né? Cursinho pré-vestibular, o único que tem hoje em dia é o CPV, Pois por causa da cara. aquisição do ASF, Então, tá? olha que Mas é algo que ainda, pô, tá muito pra trás, né? Tem um problema em educação no Brasil, que é o seguinte, toda vez que tem uma tese de Venture Capital, uma tese de startup, você precisa dos early adopters, né? Ali pra estar adotando. E escola não é early adopter de nada. Tipo, ele tem ali ele não tem muita margem pra erro. Uma escola, uma educação ali. É um negócio muito grande que, cara, segue ali centenário. Tradição, a maneira ali de doutrinação até. Então, Aham. você tá aberto a uma inovação dessa é algo gigantesco, cara. Sim. E foi o que o CPV viu, por exemplo. Foi o diferencial que Foi você o acha diferencial que o CPV viu, né? Boa. Partindo para esse lado da aquisição. Depois das expansões, depois de tudo, né? Depois de ter feito esse A, eu comecei a Nero também, né? Ao mesmo tempo. Então, a gente fundou... A gente fez o Alan, que era o produto da SF, e a gente fundou a Nero. Porque eu brinco até hoje que o Valentim veio, propôs o produto. Na época ele fez, levou uma grana, arrancou uma grana de mim. E eu falei, pô, você gosta de fazer IA pros outros, dá dinheiro, né? Ele falou, dá dinheiro, pô. Você fez isso abrir uma empresa? E eu falei, pô, eu acho que talvez pode valer a pena, cara. E aí nasceu a Nero. A Nero nasceu como software house, né? Depois a gente pode até... Você recrutou ele. Acho que ele que me recrutou. Ele que virou e falou, olha, recrutamento duplo. Eu sei fazer software, preciso de alguém pra dar um pitch, entendeu? Acho que foi meio que nessa linha, cara, que foi logo depois que a gente se conheceu, né, também, o 11 foi um dos primeiros clientes da Nero, mas fechando o ciclo SF, a gente acabou conhecendo ali, já tinha um relacionamento com o CPV, né, eu já falava com eles há um bom tempo, fui ex-aluno do CPV, né, então, pô, gostava muito da instituição. O CPV é um grupo que, assim, é um grupo educacional que a gente fala aí de... O valuation já está em centenas de milhões, então é um dos 10 maiores grupos do Brasil hoje em dia. Caramba, e fazer o exit para eles foi algo muito legal, né? O Ale, que é o do diretor lá hoje do CPV, ele tem uma cabeça muito boa, muito diferente de muito diretor de escola, e foi o que facilitou ali ter a conversa com ele, né? Ele queria investir em tecnologia, ele achava que o trabalho do SF era um trabalho sério, um trabalho bem tradicional, assim, com um toque de inovação. E aí acabou rolando, acabou dando certo ali, a gente ficou conversando ali por mais ou menos, acho que o tempo de M&A não foi muito longo não, foram 6 meses mais ou menos. Para o M&A isso é considerado curto. É que faço ideia, velho. E deu tudo certo, graças a Deus, fechamos aí o deal hoje. Que massa, aí, cara, velho. Super recente, né? Cara, foi em fevereiro, eu acho, mais ou menos. Eu com... cá estou, 25 anos, né? Foi o primeiro exit, eu brinco com o pessoal, né? Absurdo, primeiro de muitos, eu espero, né? Sim, com certeza. Eu até... E, putz, me preparando aqui pro papo, eu falei, cara, vou perguntar pro Henrico, cara, como que ele tá se sentindo pessoalmente como empreendedor depois de uma conquista que é o sonho de tantos empreendedores e você adquiriu ela muito jovem, cara, na carreira, 25 anos, a gente brincou aqui com idade, mas, cara, super jovem, poucos têm essa oportunidade, ter tido esse privilégio e no resultado como você teve. Então, eu queria saber, assim, de você, cara, como é que foi isso para você, né, ter um exit, e o que são próximos passos, inclusive, dentro do ASF. Então, cara, você vai continuar no negócio, você sai do negócio, como que funciona? Se puder falar também, não sei se pode, hein? Fica à vontade. Não, claro. Cara, eu acho que foi uma trajetória muito rápida, né? Então, como eu te falei, 19 anos, abri a empresa, estava no primeiro ano da faculdade, faturamos aí em menos de 12 meses já 1 milhão, passou 4 anos, vendemos para o maior player do setor na época, que é o CPV, para mercados de escolas particulares. Então, foi uma janela aí uma janela de uma graduação de faculdade, né, por se dizer. Porque você trabalhou durante a graduação. Eu trabalhei durante a graduação e quando eu me formei, eu saí com a empresa vendida praticamente, né. Mas assim, longe de missão cumprida, tá? Eu acho que o ASF, ele foi algo que surgiu muito naturalmente. Quando eu comecei, a base dele foi feita muito no feeling.
Então, por exemplo, o que eu sei hoje para começar a empresa não é a mesma coisa que eu sabia 5 anos atrás. E, pô, eu vejo tanta oportunidade, cara. E eu tenho até amigo que falou, e aí, vai tirar sabático? Como é que você vai fazer? Cara, longe disso. A gente tá, tipo, super animado com a Nero. A gente tem vários projetos que a gente tá começando aí agora, novos, vários clientes bacanas entrando. E os projetos pessoais, né, também, que a gente vai estar trabalhando aí nos produtos internos que... Aí acho que já é papo pra outro podcast. Beleza. Aí eu trago o Valentim aí pra trocar uma ideia Valentim. sobre isso. Animal. Mas, cara, a realização a gente sempre tem. Tipo, é muito pra mim, o jogo do equity é isso. Você pegou uma coisa que não valia nada. E aí você começou sem nenhum investimento inicial. Então, o SF eu não tive investidor. Você era só você sócio? Eu tinha um outro sócio, tá? Ele entrou como funcionário e ele ganhou um vesting. Tá? E quando vendeu agora... Ele pegou uma parte, um percentual da venda também, que é o Lister. Um abraço pro Lister. Um abraço pra ele. E você pegar algo ali que não vale nada, que você começou com 19 anos, com uma ideia, e que você faz valer alguma coisa, e aí aos 24, 25 anos, você vende por um valor, tipo, absurdo. Alguém validou que isso vale alguma coisa. Que você pegou zero e construiu algo. É a parte mais bacana, pra mim, esse é o mais valioso. É a evidência mais forte de que o que você construiu faz sentido pro mercado. Porque alguém tá disposto a, cara, pagar mais do que aquilo faz de dinheiro hoje por ter muita confiança no que você construiu, né? Então, cara... E assim, Miguelzão... Isso é massa demais. Eu acho que vale falar. Só foi possível por causa da tecnologia. Se eu não tivesse feito o IA... Foi o diferencial Se eu não tivesse feito o Alan, se eu não tivesse... Né, o SF foi o primeiro cliente da Nero. Né, que foi... Assim, a gente brinca, por se dizer. Se eu não tivesse feito o Alan, se eu não tivesse investido em IA, se eu não tivesse investido em tecnologia, eu não teria vendido a empresa. Sim. Que foi o diferencial da venda. E até uma dica de mentalidade para a turma, Henrique, eu acho que vocês poderiam perfeitamente ter se acomodado num diferencial de, putz, somos alunos, nós que passamos no processo seletivo, nós sabemos fazer isso aqui, não as escolas, né? Tipo assim, não os cursinhos que, cara, não são... Cara, nem avaliadores nem passaram por esse processo. Nosso diferencial é ser aluno e aprovar X%. Vocês poderiam se apoiar, talvez, nesse diferencial. E vocês não se acomodaram com ele, né? Buscaram algo ainda mais sólido, né? Que foi a tecnologia. Massa demais, hein? Cara, entrando já no discurso que eu falo da Nero, né? IA, hoje em dia, é uma nova revolução. Então, da mesma forma que na época que lançou a internet, as pessoas que não evoluíram naquele sentido, o negócio estava fadado ao fracasso. Hoje é a mesma coisa. E você sabe disso. Sim. Porque vocês investem forte em IA. Exato. Com a Nero, inclusive, já fazendo a pública. O Henrique falou que o Valentim tirou o dinheiro dele, é porque você não sabe. Mentira. O tanto que o Henrique e a Nero, né, tiraram dinheiro nosso, turma. Mentira, pô. Não valeu o investimento? Valeu demais, com certeza, cara. Demais. Turma, vocês sabem, acho que eu já mencionei algumas vezes aqui no Pode Sonhar, nós temos aqui também uma empresa de IA para jornalismo. Ajudar jornalistas a escreverem com mais eficiência, aumentar a distribuição do conteúdo também, principalmente o digital. Várias funcionalidades bacanas. E quem deu o pontapé no desenvolvimento desse projeto, tirou de 0 a 1, foi a Nero. Então, velho, somos muito gratos ao Henrique, o Valentim e toda a equipe que construíram isso para nós. Então, muito massa, cara. A Nero é uma empresa que, putz, de IA, né, Henrique, assim, no mercado, eu acho que uma software house surgiu como uma software house de IA, assim, cara, e foi das primeiras. Então, tem uma profundidade muito bacana em IA, que é algo que surge coisas novas todo dia. Então, cara, eu queria, acho que até... Tô fazendo o merchan aqui, mas queria que você contasse. Faltou o logo aqui. Faltou o logo. Cara, pra você contar também o que é a Nero, como é que vocês começaram trabalhando também. Você contou um pouco do início, mas como é que vocês estão hoje também e tudo mais. Cara, a Nero nasceu como uma software house. Boa, acertei então. Certinha. Como uma software house e consultoria de inovação de inteligência artificial. Boa. Então, você quer fazer um software de IA, você quer implementar IA na sua empresa, você quer saber como ficar por dentro, como não ficar ultrapassado, cara, você vai chamar a Nero e entrar em contato com a gente que a gente vai te ajudar nessa jornada, basicamente. E foi o que o 11 fez, né? O 11, se não me engano, eu não lembro agora se foi o terceiro ou o quarto cliente da Nero, tá? Mas foi logo no comecinho, acho que primeiro ou segundo mês. Eu lembro que a gente fechou em dezembro, isso eu lembro.
e a gente fundou em outubro a Nero. Caramba, que massa. Então, a Nero nasceu aí com essa função. Hoje você vai no mercado, né? Vamos supor, você quer implementar IA. O que você faz? Você tem ali, você pode contratar um dev para sua empresa. E aí você sai correndo atrás de um dev que muita gente sabe que não é fácil. Deixar um cara competente, um cara que tem ali condições de estar construindo um produto. E é muito caro, né? Dev é caro pra caramba. Aí você pode ir atrás de um freela. Antigamente você ia no Get Ninjas ali, você procurava pessoas, posta em grupo, pessoal, tô procurando alguém aqui pra fazer um software pra mim. Você pode contratar um freela, mas você não sabe se vai te entregar o produto. Perfeito. Ele pode simplesmente sumir do nada. Você pode contratar um SaaS, né, que são hoje em dia as soluções de software as a service ali. Exato. Pô, eu quero fazer tal coisa, vou contratar esse SaaS para linkar aqui no meu software. Só que aí não é personalizado. E aí ele vai ter ali uma limitação que todo mês você vai ter que gastar. Ou você contrata a Nero, que é basicamente uma software house especializada em IA, que vai entender exatamente o que você precisa e construir software para você. Então, tudo que a gente faz é de autoria do cliente. Eu construo um software, eu sou o seu braço de inteligência artificial para estar encarando essa jornada e essa nova revolução da tecnologia hoje. Massa. E foi aí que a gente conheceu o 11, né? Exato, muito massa. Então, pegando, acho que eu posso pegar de exemplo? Claro, fica à vontade. Acho que fica legal. Agora o pitch, você que me corrija se eu falar besteira, tá? Vai em frente. Mas o 11 Jai. Perfeito. O 11 Jai nasceu para ser o melhor amigo do jornalista na hora de estar redigindo uma matéria, correto? Exatamente. Então ali, se você é um jornalista e você quer fazer uma matéria com maior velocidade, fazer uma matéria ali com maior assertividade ali, baseado no manual de redação do seu jornal, baseada no tipo de escrita que você tem, baseado nos cases que você viu em volta, você usa o 11 Jai, que aí você faz uma matéria muito mais rápido. Se você viu ali um case gringo, saiu uma matéria na BBC lá, mas está em inglês há 5 minutos atrás, quero trazer o Brasil, pô, vai ter que traduzir, tem alguns modismos ali de uma linguagem que tem que traduzir para outra. Os 11 Jai, que é o LLM por trás, vai estar entendendo ali o funcionamento. Esse cara passou no INSPER, velho. Foi por isso. Eu entendi. Pô, é que é um cliente muito querido, cara. Entendeu? Muito então, pô, a gente lembra muito do pitch, cara. E foi um projeto muito legal, cara. Então, por exemplo, vocês viraram os especialistas de jornalistas no Brasil usando AI, entendeu? Sim. Na época, era você, o senhor Miggs e o Renatão. Exatamente. Depois foi vindo o Matheus, foi vindo uma outra galera aí. Mas na época, quando vocês começaram, vocês não tinham ninguém de tecnologia, ninguém de IA. Exatamente. E aí a Nero caiu ali para ser aquele braço de IA que vocês estavam precisando no momento. Exatamente. E aí construímos ali a versão 0, V1 da plataforma e depois passamos toda a documentação e vocês continuam tocando até hoje. Exatamente. Que eu vejo com features novas o tempo todo, né? Perfeito, muito bacana. Funcionalidades novas. Cara. 100%, muito bacana. Eu acho que nós ficamos orgulhosos de ser um dos cases da Nero, sem dúvidas, velho. Muito bom. E é isso, turma. Acho que é um exemplo muito bom. 3 pessoas, assim, que não são técnicas, né? Nenhum de nós éramos de tecnologia, muito mais orientados ao jornalismo, né? A conhecer as dores do jornalismo, e a gente conseguia ter essa comunicação com a Nero, explicar o que eram os desafios vividos pela essa galera, e a Nero traduzir esses desafios na linguagem de programação, em IA, na solução que ia resolver essas dores. Muito bom. E, putz, nós somos super satisfeitos com o serviço prestado. Que ótimo. Bom, cara. Você só ficou devendo uma coisa pra gente. Não fala que eu tô devendo. Você lembra que vocês estão devendo, né, até hoje. O quê? nossa cervejinha, pô, de final de projeto. Eu já tentei 1 milhão de vezes. Vocês são muito ocupados, velho. Estão com muitos clientes. A turma tá muito ocupada. O Miguelzão, ele não... Eu vou até falar olhando pra câmera. Não tenta marcar um bar com esse cara que ele não vai, cara. Ele não vai. Faz mais de um ano. Eu furei uma vez. Faz quase um ano que a gente... Um ano que a gente acabou esse projeto e a gente não consegue marcar um bar. Eu furei uma vez. Tá sendo ingrato, cara. Imagina, brincadeira. Henrico, mas, cara, conta pra gente também, acho que temos que fazer um episódio aqui com o Valentim para falar mais profundamente da Nero, mas eu queria muito que você compartilhasse também, cara, outro case, assim, que você acha bacana. Eu sei que não vai ser tanto quanto o do 11. Com certeza. Mas vou deixar os outros clientes filmados, tá? Alguns outros projetos legais você tem trabalhado. Legal. Boa. Então, a Nero hoje, ela atende clientes desde nível que querem começar a sua startup, né? Então, no caso, foi o caso do 11. Acho que é um ótimo exemplo, até clientes nível enterprise. Então, por exemplo, a gente tem na Nero BTG, a gente tem Fundação Lema, a gente tem o INSPER, por exemplo, a gente tem a Adapta, o próprio Poder 360 por ponte de vocês na época. Então, são cases aí um pouco maiores, que, pô, ainda sentem
Que beleza, mesmo eu tendo, né? Pô, vou falar que o BTG não tem um profissional de IA, o BTG tem mais de 50 desenvolvedores no banco. Só que às vezes eles estão muito presos fazendo uma coisa que é core business deles. Já aparecem outras demandas que precisam ser... Cara, alguém tem que resolver esse problema aqui. Sim, Quem a gente vai contratar para resolver esse problema? E aí chama a Nero, entra ali como uma prestação de serviço. Seja um escopo fechado, seja um escopo aberto. Então a gente tem clientes que literalmente falam, não, vocês são o meu braço de IA. Então, cara, todo mês tá aqui, tá o valor, é um salário mesmo, a gente disponibiliza 2 desenvolvedores por tantas horas mês pra ficar ali trabalhando pra vocês. Vai na empresa, faz o que tem que fazer, tem all hands, ou deve participar do all hands e tudo. Legal. Então a gente tem esse serviço, ou escopo fechado, foi mais o estilo do 11, de, por exemplo, estamos com tal ideia, precisamos de tal produto, quanto tempo vai demorar? Acaba, claro, um cliente ou outro sempre tem, né? O 11 acho que foi um caso, acho que teve 5 features diferentes, né? De acaba um, deu ter dizendo, eu quero essa outra coisinha, então a gente fica lá, faz uma... Então acaba sendo escopo fechado, é uma outra opção, né? Perfeito. E de consultoria, né? Empresas que falam, pô, cara, eu quero colocar IA na minha empresa, precisa aprender. Mas eu não tenho a menor ideia para onde eu começo. E aí entra toda uma consultoria fazendo, a gente chama de consultoria diagnóstica, que a gente entra e fala, beleza, as áreas que você tem na empresa, esse cara, faz toda a entrevista, faz ali uma diligência mesmo, e chega e fala, cara, identifiquei essa dor, essa dor, essa dor. Eu acho que resolve com esse produto, esse produto ou esse produto. Você quer que eu faça para você? Não, entendi. Eu gostei do primeiro, então vamos embora, então vamos fazer esse aqui. Tá, entendi. Então Vocês recomendam até. Sim, assim. E agora capacitações também que a gente está começando. Começamos mês passado, fazer alguns workshops, algumas empresas que querem capacitar desenvolvedor, a gente está fazendo aí, abrindo esse braço de educação também, que sempre foi muito forte para mim, né? Começou com a SF e é uma coisa que eu sempre peguei muito no pé do pessoal de falar, pô, a gente tem que educar, né? A gente tem que estar ali criando uma presença de mídias, por exemplo, que é algo que a gente vai estar começando aí. A ideia da capacitação é entrar na empresa ali e treinar o pessoal, os devs da empresa. Cara, totalmente on demand. Então, o que o cara quer? Para treinar executivo de aplicação? Vamos treinar executivo. Pô, quero treinar dev ali para capacitação técnica? Vamos treinar dev. Entendi. A gente faz um esquema personalizado ali para as empresas mesmo. Legal. Que massa. Cara. E aí, às vezes, porque às vezes você tem uma empresa ali que no final do dia, ela fala, pô, eu não quero nenhum software, eu quero saber usar os softwares que a gente tem hoje em dia no mercado. Então, tem uma empresa que vira e fala, eu quero ensinar meu atendimento a ser mais produtivo com o chat GPT, né? Sim. Não sei se o GPT é um bom exemplo, na verdade, porque assim, eu vou contar até um segredo para você, tá, Miguel? Vamos ver. As empresas de tecnologia não usam GPT, Gemini, nenhum desses, tá? A maioria tem tudo software próprio. Então, por exemplo, a Nero tem o chatbot da Nero, em que a gente cria ali, pega os nossos devs e monta a API, por várias razões. Primeira de todas é segurança de dados. Se você usa um GPT, um Gemini, a maioria desses, o dado que você está colocando ali vai ser treinado para o modelo deles. Se você faz uso de API, você coloca travas onde eu posso escrever o que eu quiser ali, posso jogar dado confidencial que eu sei que não vai acontecer. Perfeito. O do 11 já, por exemplo, foi feito com trava de API, que a Nero fez na época para eles. Mas a gente tem ali o chat próprio, que é muito mais em conta do que está usando, por exemplo, assinando o GPT Enterprise, ou assinando o Llama, ou assinando o Gemini. E é simplesmente por fazer a API. É ela que é o elemento que garante essa segurança. A API permite eu personalizar da maneira que eu quiser. Então, se eu quero um chatbot para os meus devs, eu crio uma API, eu crio um Nero Chat Dev. Mas se eu não quiser personalizar, eu só quero a proteção, tem como também? Você consegue, mas tem um trabalho por trás ali. Entendi. Uma engenharia ali de AI por trás para estar fazendo essa aplicação. O UX às vezes não vai ser tão bom, né? Então você precisa ali... No caso da Nero, a gente tem um chat que a gente usa para escrever contrato. O de vocês tem personalização para as demandas de então, vocês. por exemplo, eu quero ali usar o meu chat para escrever contrato, entendi. Eu quero ali usar... eu quero que os devs usem para estar arrumando tal código, para achando tal erro. O meu cara do marketing para fazer ali o material... os templates, às vezes, ou o copy de determinada coisa. Então, a gente tem um chat próprio que é assim, foi trabalhado aí em menos de 2 anos, né? Que é o tempo mais ou menos aí do GPT. É tudo muito novo, né? Só que aí tem uma diferença, tá, Miguel? Quando a gente pega hoje as empresas de tecnologia, muita gente é engenheiro de prompt, sabe? Mexer em API e tal, linka API, faz um wrap aqui. A Nero, cara, a gente tem gente que está em pesquisa há mais de 10 anos. Então, cara, machine learning, o IA não começou agora, o IA começou em 1940 e pouco, entendeu? Então, não é de agora. O GPT foi lançado ali, como eu te falei, né? O chat GPT foi fundado, foi lançado em outubro, novembro ali de
de 22, mais ou menos. Uhum. Então, pô, você tem ali, cara, um período, né, que teve muito estudo por trás. A arquitetura do GPT foi bem antes. E aí tem gente na Nero que estuda bem antes do GPT nascer, sabe? Então a gente tem ali uma condição fora da clássica do mercado, que hoje em dia você assina um Lovable, por exemplo, né, que é não sei se você já tem conhecimento desse software. Ouvi falar, mas não tem... O Lovable, ele permite que você crie um site sem codar nada. Você coloca ali, você digita via prompt e ele te cria um site. Ferramenta incrível, muito legal. Mas é engenharia de prompt, né? Você não sabe o que está por trás, toda a segurança de dados, qual problema pode dar, como que você personaliza exatamente aquilo. Então é prompt atrás de prompt, como se você estivesse mandando num chat ali para estar construindo o seu site. Agora, tem todo um estudo por trás que eu acho que é o diferencial da Nero do mercado hoje, que a gente é realmente especialista naquilo que a gente faz. Sim. Então a gente não é a coisa que a gente pegou ali de 2 anos para cá e se adaptou e aprendeu. Não, cara. Tipo, realmente a gente tem pessoas que estão há muito tempo nesse mercado e que dão esse diferencial. Massa demais. E até eu acho que o caminho que vocês optaram por trilhar na Nero, assim, é um caminho muito bom para quem está descobrindo uma tecnologia, cara, emergente, porque vocês vão tateando o mercado em termos de, vão desenvolvendo projetos diferentes, descobrindo o que são as ferramentas que podem atender ou gerar valor para esse projeto, vão educando pessoas e, com certeza, ao educar, você aprende coisas de volta também sobre o que são as dores, as dificuldades dos usuários ao lidar com IA. Tem várias pontas assim que vocês vão criando essa expertise com IA para que quando for o momento de vocês criarem algo que seja a ferramenta Nero, vai ser bem mais assertivo. Então, muito, muito bacana esse caminho que vocês optaram. E eu acho, a gente caminhando, cara, já para o final do nosso episódio aqui, depois tem que fazer um outro mais detalhado sobre a Nero, porque IA, cara, é fascinante, tem muita oportunidade. Aí você tem que chamar o Renatão também para participar. O Renatinho também, exatamente. Tá mais que bem-vindo, Renatinho e Valentim. Mas eu queria te perguntar, cara, sobre... Cara, o que são as maiores oportunidades que você acredita que você tem empreendido durante a graduação no INSPER, que o INSPER como instituição ou até como faculdade no geral, para quem está empreendendo em outras faculdades também te deram? Você fala, eu acho que eu soube aproveitar isso e isso aqui foi muito bom, isso aqui me atrapalhou, porque, cara, você começou logo no começo da graduação, teve uma jornada completa, um pouco depois do fim da graduação, mas muito pouca coisa, e começou ainda um outro negócio que está crescendo, captando clientes super bacanas. O que você daria de dica para quem quer empreender na faculdade? Cara, eu acho que esse empreender na faculdade, né, até um passo atrás, né, nem o empreender na faculdade, é o empreender nesse período, né, de 17, 18 anos. Porque muita gente já fica na dúvida de, por exemplo, eu vou fazer faculdade? Hoje você vê muito guru da internet falando, não, faça faculdade, não precisa fazer faculdade, trabalhar com marketing digital. Cara, assim, a faculdade pela faculdade, tem realmente faculdades que não acabam agregando muito para o aluno. A menos que você quer, por exemplo, cara, eu quero ser um médico. E aí, eu tenho que fazer medicina. Quero ser um advogado. Vou fazer direito. Agora, se eu quero trabalhar com empreendedorismo, é uma linha muito tênue. A gente estava até falando disso em off ali, por exemplo, da administração, né? Que é tipo coisa que eu fiz economia, no caso. Eu tenho um pouco mais técnico ali no sentido, né? Mas eu acho que o mais importante é você entrar numa faculdade em que tem pessoas boas ao seu redor. Boa. O INSPER, por si só, eu acho uma instituição fantástica, tá? 90% do que eu aprendi com ele, eu não aprendi dentro da sala de aula. Eu aprendi lá de fora. Então, logo quando eu entrei, cara, existiam várias entidades, vários clubes, várias ligas, né? Perfeito. E logo de cara tinha uma que era a Liga de Empreendedores. E quando eu olhei, eu vi o pessoal lá de empresas, por exemplo, Conta Simples, Shopper, Vita. Sim. Cara, empresas que faturavam milhões e milhões e milhões, e o cara começou na faculdade. Sim. E aí eram alunos que passaram ali pelo INSPER, alguns completaram a faculdade, outros não, né? E estavam ali, por exemplo, sentaram ali na cadeira, eu vejo passando pro corredor e o cara tem uma empresa que fatura 10 milhões de reais. Eu falei, coisa é essa? Esse cara pode, eu também posso. Então, eu sempre procurei ali me cercar dessas pessoas para estar facilitando ali o contato, né? Então, essa é a primeira dica, né? Procure estar em lugares que pessoas que você quer, que traçaram caminhos que você quer traçar também estiveram. Acho que essa é a primeira dica.
A segunda dica, e eu acho que é um mal da nossa geração, tá? Cara, não seja curto prazista. Todo mundo quer, caramba, eu quero saber quando quero ganhar meu primeiro milhão, quero ficar milionário, quero ficar bilionário, né? Cara, fatura R$1.000 primeiro. Depois fatura 10, depois fatura 20, depois fatura 100, sabe? Então, vamos passo a passo. Porque às vezes o cara tá ali desesperado e, pô, eu vou faturar 1 milhão, faturar 1 milhão, faturar 1 milhão, cara. E aí ele fica, cara, tenta faturar um primeiro e depois você vê passo a passo, sabe? Então, acho que é um mal da nossa geração, de querer às vezes virar e falar, tudo, tentei, não deu certo, desisti, entendeu? Entendi. Cara, as coisas a gente precisa de certa persistência. Óbvio que não é pra ser cabeça dura. Sim. Né? Você usa ali uma certa lógica por trás e testa rápido, valida, se for para errar, erra rápido também e aprende com o erro, que é o principal. E aí você vai adaptando. Cara, o meu negócio, o SF, ele escalou, assim, consideravelmente rápido, tá? Mas eu conheço amigos meus que, ficaram ali 3 anos tentando e que hoje estão com empresas 1000 vezes melhores do que a minha, entendeu? Entendi. E aí, cara, todo mundo... Não tem regra, né, cara? Não existe regra. Não tem um padrão. Não existe regra. Você pode tentar entender o que as pessoas fizeram, da mesma forma que eu entendi, por exemplo, quem entrava no Insper. Sim. E ver como é que elas fizeram e tentar seguir ali. Você consegue ali, tá entendendo padrões, coisas que são boas, coisas que não são. Mas regra não existe, cara. E aí eu acho que o principal inimigo hoje é o tempo. Então, se conecte com pessoas boas e tenha paciência e seja inteligente na maneira que você quer construir seu negócio, né? Nada de curto prazista, fazer o primeiro milhão ali em 1 mês, 2 meses. Sim, cara, total. Às vezes nem 1 ano, faz parte. E aí vai muito alinhado do que você quer também. Boa. Eu acho que esse é o terceiro ponto, só para encerrar, né? Saiba que você quer empreender, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Perfeito. Entendeu? Então, eu, por exemplo, na faculdade deixei de ir muita festa, deixei de fazer muita coisa que meus amigos faziam, que, por exemplo, eu acabei não fazendo. Tô brincando. Mas é claro, é tudo uma questão ali de equilíbrio, né? De equilíbrio. Eu acho que no final do dia é isso. Perfeito. Mas é isso. Não, excelentes dicas. Boa. Muito bom. Henrico, cara, queria te agradecer muito pela, cara, generosidade em compartilhar tanto aqui comigo. Sempre aprendo muito nas nossas interações, você sabe disso. Então, velho, muito obrigado mesmo por ter topado participar. Vamos fazer a próxima. Imagina, cara. Maior prazer, Miguelzão. E da próxima vez aí, vamos ver se chama o resto da galera aí, que eu só encontro de repente, porque marcar comigo pra fazer nunca querem. Até parece. Valeu demais, Henrique. Obrigado. Cara, se quiser deixar um recado pra turma, acompanhar a Nero, próximos passos. Cara, você tá produzindo conteúdo agora também. Conta aí pra turma. Então. Pede pra te seguir aí. Com o Exit aí agora, eu resolvi criar um outro perfil profissional pra compartilhar, né, um pouquinho da minha experiência. Então, hoje é o @HenricoDanero, tá? Que é o perfil. Bom nome. Henrico Danero, né? Pegou o trocadilho. Muito bom. E lá você encontra, acho que todos os conteúdos que eu acabo compartilhando. Se quiser seguir a Nero também, é neroai.oficial aí no Instagram, que eu acho que é a mídia que a gente tem aí mais participação. Eu escrevo uns textinhos de vez em quando no LinkedIn também. Exato. Nada muito bullshitagem assim, mas acaba sendo algo bem legal. Então... Obrigado aí mais uma vez, Miguel, e vamos falando. Vamos junto. Prazer enorme estar aqui. Tamo junto demais, Henrique. Muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou até aqui, pessoal. Não se esqueçam de curtir esse episódio, se inscrever no nosso canal, comentarem aí o que vocês acharam desse conteúdo e o mais importante, enviar esse vídeo, esse episódio para um amigo ou amiga que vocês acham que vão gostar, se beneficiar do que a gente conversou aqui. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto.